De Tito Ortiz, que passou de nocautear adversários no octógono para a política, a Georges St. Pierre, que se tornou um vilão do MCU após deixar o UFC, estes são lendas do UFC com os empregos mais loucos após a aposentadoria. Tito Ortiz. Tito Ortiz, o bad boy de Huntington Beach, ex-campeão do UFC dos meio-pesados, membro do Hall da Fama, um homem que dominou a divisão de 205 libras com uma fisicalidade e agressividade que o tornaram um dos lutadores mais temidos nos primeiros anos do esporte. Em novembro de 2020, Tito Ortiz conquistou um assento no conselho da cidade de Huntington Beach. Não concorreu a um. O povo o votou. Em 7 de dezembro daquele mesmo ano, ele já havia sido nomeado prefeito. E se você está se perguntando como isso ocorreu, a resposta é barulhentamente, controversamente e brevemente. Seu mandato foi definido quase imediatamente por uma postura muito pública contra máscaras durante a pandemia de Covid, o que produziu o espetáculo particularmente impressionante de um homem que uma vez enforcou atletas de classe mundial sendo negado serviço em um restaurante local. Ele renunciou em 1º de junho de 2021, citando ataques da mídia, assassinato de caráter e preocupações com a segurança de sua família. Mas Tito não desapareceu. Ele se mudou para a Flórida em 2022, tornando-se um crítico vocal das políticas do governador da Califórnia Gavin Newsom, e desde então tem apoiado figuras políticas como o xerife do condado de Riverside Chad Bianco para possíveis campanhas para governador em 2026. E depois, porque aparentemente Tito Ortiz contém múltiplas facetas, ele abriu um restaurante. Quando perguntado sobre sua vida após o UFC e se queria voltar, ele disse: "Sinto falta de competir. De jeito nenhum. Sou grato porque dediquei 25 anos de minha vida a este esporte de artes marciais mistas. E sou grato a todos os meus fãs e a todos que me apoiaram, mas ao mesmo tempo, tanto trabalho, tanto sacrifício, tanta dedicação que tive que colocar nisto." Do octógono ao salão da cidade até a cozinha, ninguém nunca acusou Tito Ortiz de fazer as coisas silenciosamente. Brendan Schaub. Existem mudanças de carreira. E depois existe Brendan Schaub. O homem se aposentou do UFC em 2015 após uma carreira nos pesados que mostrou lampejos de potencial real. E em aproximadamente 45 minutos, ele se reinventou como um comediante de especial de TV a cabo em turnê. Ou pelo menos era o discurso. Para seu crédito, ele se moveu rápido. Ele começou a fazer atos em dupla ao lado de Bryan Callen antes de seguir solo. Lançou seu especial na Showtime, You'd Be Surprised, em 2019 e acompanhou isso com Gringo Papi no YouTube em 2022. E tínhamos 2 cheques lá, e o cheque por ser este idiota bobo comparado ao cheque de apanhar um soco no rosto era muito mais. Eu estava tipo, descubra, cara. Eu estava tipo, terminei. Sai daqui. Ele construiu um seguimento massivo através de seu podcast, The Fighter and the Kid, ainda em funcionamento com Callan, e lançou The Schaub Show por volta de 2025. Por qualquer métrica de puro resultado e volume, Brendan Schaub tem sido incansavelmente ocupado. A recessão, porém, tem sido polarizadora de maneiras que fariam a maioria das pessoas reconsiderar silenciosamente suas escolhas. Críticos questionam a velocidade de seu crescimento, a qualidade do material e se conexões com pessoas como Joe Rogan proporcionaram mais oportunidade do que o talento bruto por si só poderia ter conquistado. A partir de 2026, surgiram relatos sobre declínio na visualização de podcasts, pressões financeiras e uma tentativa aparentemente falhada de garantir lugares no Comedy Club de Rogan. Ele se afastou de turnês pesadas para focar em família e criação de conteúdo, embora continue produzindo episódios e apresentações ao vivo ocasionais. Se a carreira na comédia acaba por se validar ou se torna uma nota de rodapé fascinante na história da aposentadoria no MMA, é um debate que, adequadamente, as pessoas realmente parecem gostar de ter. Ronda Rousey. Ronda Rousey não simplesmente fez uma transição de carreira. Ela explodiu em um universo completamente diferente e quase imediatamente fez aquele universo girar em torno dela. Após se aposentar do MMA em 2016 após 2 perdas devastadoras consecutivas, Rousey estreou na WWE no Royal Rumble em janeiro de 2018 e a arena literalmente explodia. Isto não era uma aparição de celebridade. Era uma invasão em larga escala. Dentro de meses, ela era campeã das mulheres do Raw. Ela liderou o WrestleMania 35, o primeiro evento principal feminino em toda a história do evento, um marco tão significativo que transcendeu o entretenimento esportivo inteiramente. Ela conquistou o título das mulheres do SmackDown. Ela conquistou títulos de duplas. Ela venceu o Royal Rumble de 2022. Em termos de campeonatos e momentos de destaque por ano de participação, sua carreira na WWE foi impressionante em sua densidade. Ela estava conquistando em um esporte de combate roteirizado que levou alguns artistas décadas inteiras para realizar. E então ela saiu após perder para Shayna Baszler no SummerSlam de 2023. Rousey deixou a WWE, citando frustrações com a direção criativa, a pressão das mídias sociais e um desejo de priorizar sua família. Mas, bem, você sabe, dei a eles tudo que tinha e não foi o suficiente. A partir de 2026, ela fechou firme e publicamente a porta para um retorno em tempo integral. Embora rumores de aparições únicas, incluindo especulação em torno do Royal Rumble, continuem a circular, também há negociações ativas em relação a uma luta de boxe em 2026, porque claro que há. Ronda Rousey aparentemente não consegue ficar longe da competição, e honestamente, neste ponto, ninguém deveria apostar contra ela. Tad Fletcher. Alguns lutadores se aposentam e desaparecem gentilmente para a vida privada.
Tad Fletcher se aposentou e depois começou a aparecer em algumas das produções de filme e televisão mais culturalmente significativas da última década, muitas vezes sem o público nem perceber que era ele. Fletcher teve uma breve carreira no UFC antes de pendurar as luvas por volta de 2011 e desde então construiu uma carreira tão variada quanto impressionante. Seus créditos de atuação e dublês leem como uma lista de desejos de streaming premium: Breaking Bad, onde interpretou o ameaçador Lester; The Mandalorian, onde interpretou Paz Vizsla em armadura Beskar completa; John Wick, porque claro, Jurassic World, The Harder They Fall. Ele gravita em direção a papéis de homem durão e dado que passou anos como lutador profissional, a autenticidade que ele traz para aquelas partes não é exatamente um alongamento criativo. Ele também faz palestras públicas sobre resiliência e motivação, alavancando as disciplinas mentais forjadas na competição em uma plataforma que se estende bem além da tela. Mas aqui é onde fica particularmente interessante. Em 2013, Fletcher cofundou a Caveman Coffee Company ao lado do colega veterano do UFC Kit Jardine e Lacey Mackey. A marca se apoiou fortemente em uma identidade amigável à paleo com torras especiais e cervejas nitro obtidas de fazendas familiares, e se tornou uma história genuína de sucesso no espaço do café especial com um alcance global que se estende muito além de suas origens fundadas por lutadores. A partir de 2026, Fletcher permanece envolvido em suas operações e promoções. De lutador de jaula a guerreiro Mandalorian a mogul do café, Tad Fletcher está operando em um nível de diversidade de estilo de vida que nenhum orientador de carreira jamais poderia ter mapeado para ele. Kit Jardine. Kit Jardine era conhecido dentro do UFC como Dean of Mean, um apelido que capturou perfeitamente a energia perigosa e imprevisível que ele trouxe para cada luta ao longo de sua carreira de 29 lutas antes de se aposentar em 2012. E então, em vez de simplesmente se afastar dos holofotes, ele foi e construiu algo que pode genuinamente ultrapassar seu legado de lutador. Em 2013, ao lado de Tad Fletcher e Lacey Mackey, Jardine cofundou a Caveman Coffee Company, uma marca de café especial com um compromisso com torras de alta qualidade obtidas de fazendas familiares e uma identidade principal construída em torno do estilo de vida paleo. Isto não era um projeto de paixão que desapareceu após o brilho inicial desaparecer. Caveman Coffee sustentou sucesso comercial real, alcançando alcance global e se tornando um nome reconhecível no mundo do café especial. Além disso, Jardine também é dono do Hot Yoga Infusion em Albuquerque porque aparentemente administrar um negócio de bem-estar não era o suficiente. Mesclando cultura de fitness com a ética consciente de saúde que define a marca Caveman. E depois tem Hollywood. Jardine construiu silenciosamente um currículo de atuação que inclui créditos em John Wick, Logan, Godless e Shotgun. Tipicamente nos tipos de papéis de suporte rígido que sua presença física o torna perfeitamente escalado. Ele falou sobre trabalhar ativamente para melhorar seu ofício através de aulas e coaching, um nível de humildade profissional que contrasta um pouco com o apelido Dean of Mean. Em 1925, ele apareceu em um filme chamado Kill Me Again, sugerindo que o capítulo de Hollywood ainda está sendo escrito. A partir de 2026, Caveman Coffee permanece ativa, e assim está Jardine, prosperando em uma vida pós-luta que a maioria dos lutadores aposentados nunca chega perto de replicar. Christian Wellis. Se você estivesse construindo uma lista das reinvenções de carreira mais disciplinadas intelectualmente na história do MMA, Christian Wellis teria que estar em algum lugar perto do topo. Wellis era um peso pesado e meio pesado do UFC com um recorde de 2-4, se aposentando por volta de 2009 depois de competir em eventos incluindo o UFC 94. Não a carreira de luta mais decorada por qualquer medida, mas o que veio depois disso é genuinamente extraordinário. Ele se matriculou em faculdade de Direito, graduou-se pela Escola de Direito McGill e passou na Barra da Califórnia. Sua licença mostrando status ativo a partir de 2026. Isso sozinho seria impressionante para qualquer atleta profissional aposentado. Mas Wellis não apenas se tornou um advogado praticante. Ele serviu 12 anos de serviço ativo no Corpo de Advogados Gerais de Justiça do Exército do ZEUA, o ramo legal do Exército, trabalhando como advogado de assistência jurídica e preenchendo múltiplos outros papéis ao longo de mais de uma década de serviço jurídico militar. 12 anos de serviço ativo, o homem que uma vez competiu dentro do octógono do UFC passou mais de uma década navegando pelas complexidades da lei militar a serviço de seu país. Em 2025, ele se juntou ao Monterey Divorce Law Group, também conhecido como RCC Law Group em Monterey, Califórnia, trazendo seu histórico jurídico militar, sua perspectiva global, nascido na Hungria, criado em Monterey, e sua experiência em direito familiar, divórcio, guarda e representação comercial para uma prática civil. Ele também falou publicamente sobre sua transição de carreira em entrevistas, compartilhando o tipo de insight que apenas alguém que genuinamente caminhou aquele caminho em comum de lutador a soldado a advogado poderia oferecer. A história de Christian Wellis não é sobre espetáculo. É sobre disciplina, educação e serviço. E à sua maneira silenciosa, é a história mais notável dessa lista. Rosie Sexton. Rosie Sexton pode ser a pessoa mais academicamente realizada a ter competido no UFC. Isto não é uma afirmação casual. É uma afirmação que resiste a escrutínio sério. Ela era uma pioneira lutadora de MMA britânica, a primeira lutadora feminina do Reino Unido do UFC com um recorde de carreira de 13-5 antes de se aposentar em 2014. Ela também possui um PhD em Ciência da Computação Teórica pela Universidade de Cambridge e um BSc em Osteopatia pela Universidade de Oxford Brookes e tem sido uma osteopata registrada praticante desde 2010. A palavra polímata honestamente parece subestimá-la.
Sua clínica Alton Health and Performance está operando na área de Solihull, perto de Birmingham, desde cerca de 2015. Ela também trabalhou na Combat Sports Clinic, uma aplicação de sua dupla experiência que é em retrospecto quase inevitavelmente lógica. Os atletas que passam pela porta não estão simplesmente recebendo um praticante. Eles estão recebendo alguém que passou anos dentro das estruturas competitivas que estão tentando se recuperar, que entende em nível celular o que essas demandas fazem com o corpo humano e que está equipado com o rigor clínico para abordar as consequências. A partir de 2026, Sexton permanece uma osteopata totalmente registrada e uma figura genuinamente multidimensional no mundo da saúde esportiva. Ela apresenta o podcast Everyday Athlete, fala em conferências de esportes, incluindo eventos hospedados pela Universidade de Birmingham, e continua a integrar seu histórico em vulgarmente amplo, matemática, música, esportes de combate, terapia manual em prática holística baseada em evidências. Para qualquer pessoa que jamais assumiu que lutadores não poderiam ser também estudiosos, Rosie Sexton é o contra-argumento mais elegantemente montado em existência. Chuck Liddell. Chuck Liddell é um nome que ainda carrega um peso quase mitológico neste esporte. O Eastman, ex-campeão do UFC dos meio-pesados, membro do Hall da Fama, um homem com 16 vitórias, incluindo alguns dos nocautes visualmente mais espetaculares que o esporte já produziu, ganchos de esquerda que poderiam parar uma conversa em uma sala que nem estava assistindo. Ele se aposentou em 2010, voltou para uma luta mal-sucedida contra Tito Ortiz em 2018, e desde então tem ocupado o mundo pós-luta de uma maneira que é inconfundivelmente Chuck Liddell. As aparições de reality show começaram com Dancing with the Stars em 2009, onde o mundo viu o Eastman em lantejoulas, o que permanece como uma das imagens mais surreais que os esportes de combate jamais produziram. Depois, Celebrity Big Brother em 2018. Ele era coproprietário de bares incluindo Dillinger's e Enzyme em Lincoln, Nebraska. Ele abriu a Ultimate Sman, uma loja de memorabilia em St. Louis que depois passou para um modelo apenas online. Uma estátua azul do Liddell vendida recentemente por 30 mil $, o que é o tipo de mercado de colecionador que apenas os verdadeiramente icônicos podem sustentar. Tão recentemente quanto 2026, ele estava presente no UFC 324, ainda uma presença visível e bem-vinda no esporte que o construiu. Seus anos pós-aposentadoria não foram sem dificuldade. Observadores notaram mudanças em sua apresentação pública que geraram genuína preocupação, e Liddell abordou questões relacionadas à saúde em entrevistas com a mesma calma direta que o definiu dentro da jaula. Ele reflete sobre o crescimento do UFC em um juggernaut mainstream, observando que sempre soube que o esporte chegaria lá. Através de podcasts, entrevistas e aparições, Chuck Liddell permanece exatamente o que sempre foi, uma peça irreplaçável da história do MMA, navegando na vida após a jaula em seus próprios termos inegociáveis. Bas Rutten. Se você precisa de evidência de que carisma é uma carreira em si, não procura além de Bas Rutten. O ex-campeão dos pesados do UFC nascido na Holanda se aposentou da competição com uma sequência invicta de 22 vitórias para encerrar sua carreira. Um recorde que por qualquer medida razoável o cimenta entre os lutadores mais dominantes de sua geração. Mas Bas Rutten nunca estava em circunstância alguma em ficar silenciosamente como uma memória. Ele sempre ia continuar se apresentando, continuando a falar, continuando a fazer as pessoas rirem e pensarem, e ocasionalmente se maravilharem com a força que ele coloca em uma demonstração de golpe de palma. Ele apresentou Inside MMA na Access TV de 2007 a 2016, tornando-se um dos anfitriões analista mais queridos e genuinamente entretido que o esporte já produziu. Um homem que poderia desmontar uma luta em nível técnico e torná-la mais engraçada do que a maioria da programação de comédia simultaneamente. Ele continua como locutor de cores para Karate Combat, trazendo essa mesma energia infecciosa para cada transmissão. Ele atuou em filmes, incluindo uma performance memorável e engraçada e surpreendentemente física em Here Comes the Boom. Ele treina MMA e realmente inventou o Treinador U2, um dispositivo de respiração de resistência projetado para melhorar o desempenho cardiovascular e a eficiência respiratória. O homem tem uma patente. Esse nível de criatividade empresarial é genuinamente raro neste esporte. A partir de 2026, Bas Rutten está postando vídeos de treinamento completo no YouTube, solicitando ativamente solicitações de tópicos de seu público sobre o que cobrir ao longo do ano e envolvendo um segmento de quase 500 mil pessoas no Instagram. Sua transição de campeão dominante para personalidade da mídia, educador, ator, inventor e criador de conteúdo é exatamente o que você esperaria de alguém que sempre entendeu que a luta mais importante de sua vida era a luta pela atenção das pessoas e que, por toda a evidência, nunca chegou perto de perdê-la. Gina Carano. Antes de Ronda Rousey, antes da revolução das mulheres no UFC, havia Gina Carano. Ela era, no sentido mais verdadeiro, o modelo. Uma ex-campeã da Strike Force e pioneira do MMA que cruzou para Hollywood e provou que uma mulher do mundo dos esportes de combate não apenas poderia sobreviver na tela grande, mas genuinamente dominaria. Os créditos falam por si. A Wire, Fast and Furious 6, Deadpool e um papel recorrente querido dos fãs como Cara Dune em The Mandalorian, de 2019 a 2020. E então, em fevereiro de 2021, ela foi dispensada pela Disney e Lucasfilm após postagens nas mídias sociais que geraram controvérsia pública significativa. Ela processou por demissão injusta e o caso se moveu através do sistema legal antes de atingir um acordo em agosto de 2025 por um valor não divulgado, com a Disney aparentemente deixando a porta aberta para futuras colaborações.
Os detalhes daquele acordo e o que eles podem significar para qualquer possível retorno de Cara Dune mantiveram a especulação viva em espaços de fãs desde então. Após o acordo, Carano avançou com momentum visível. Ela está marcada para estrelar Logan Haney, uma nova série de televisão em que ela interpreta uma assistente legal de Las Vegas que trabalha como crime fighter. Desenvolvido pela Straightwire Entertainment e produzido pela equipe por trás de Get Out, representa seu primeiro papel de televisão importante desde The Mandalorian e sinaliza claramente que sua presença na tela e comercialidade permanecem muito reais, independentemente das controvérsias que cercaram sua saída de uma das maiores franquias do planeta. A história de Gina Carano é uma das mais turbulentas e genuinamente fascinantes em todo o cenário de lutadores transformados em artistas. Seja qual for o próximo passo, não será entediante. Randy Couture. Randy Couture é um dos lutadores mais decorados na história do UFC, um campeão 6 vezes, 3 vezes nos pesados, 2 vezes nos meio pesados, um membro do Hall da Fama, e uma das figuras mais universalmente respeitadas que o esporte já produziu. Ele se aposentou do MMA em 2011, e o que ele construiu nos anos desde então não é um projeto de paixão ou um hobby de aposentadoria. É, por qualquer métrica legítima, um império. Extreme Couture MMA, sua franquia de academia baseada em Las Vegas, foi fundada em 2005. Enquanto Couture ainda estava competindo ativamente e cresceu em uma das instalações de treinamento mais reconhecidas e respeitadas do esporte, desenvolve lutadores, treina atletas de elite e continua a expandir sua presença mais de 20 anos após sua fundação. Ao lado da academia, Couture estabeleceu a Fundação Extreme Couture Diet, uma organização sem fins lucrativos dedicada a apoiar veteranos, uma causa que fala diretamente a seus valores pessoais e histórico-militar. Estes não são projetos de vaidade. Eles são instituições funcionais que existem porque elas construiu. Depois tem Hollywood, onde Couture encontrou um segundo lar interpretando Toll Road em todos os 4 episódios da franquia The Expendables. Estrelando ao lado de Sylvester Stallone e Jason Statham em uma série que era essencialmente projetada para celebrar o tipo exato de fisicalidade estoica, perigosa e silenciosamente ameaçadora que Couture projeta sem esforço aparente. Ele continuou atuando e aparecendo na televisão nos anos desde então. Com 62 anos em 2026, ele também está aparentemente explorando corrida de arrasto profissional. Porque quando você passou sua vida adulta inteira competindo no mais alto nível possível, o instinto não simplesmente desliga. Randy Couture se aposentou de lutar. Ele nunca se aposentou de competir. Brian Stann. A história de Brian Stann é uma das reinvenções mais substancialmente impactantes dessa lista. Não em termos de espetáculo ou celebridade, em termos de escala do mundo real e consequência genuína. Stan era um contendor do UFC dos médios e um veterano decorado do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos que completou 2 missões no Iraque. Ele se aposentou do MMA em 2003 após uma carreira como locutor para o UFC e Fox Sports. E então, com a mesma disciplina deliberada e metódica que definiu tanto seu serviço militar quanto seu tempo dentro da jaula, ele se construiu em um executivo corporativo operando nos mais altos níveis dos negócios americanos. Ele conquistou o MBA. Ele fez a transição para a liderança imobiliária. Ele serviu como CEO em uma subsidiária de habitação sob a empresa de private equity Cerberus Capital Management. E em 2021, foi nomeado CEO e presidente de Ant-Military Communities, um dos maiores provedores de habitação militar privatizada nos Estados Unidos, servindo mais de 120 mil residentes em instalações em todo o país. Isto não é um título honorário. É o topo de uma organização massiva, complexa operacionalmente e consequente socialmente, e Brian Stann é quem a está dirigindo. A partir de 2026, ele permanece naquele papel com sua organização navegando desafios reais e contínuos no setor de habitação militar, incluindo problemas de infraestrutura e segurança ao lado de iniciativas de sustentabilidade, uma das quais aparentemente economizou 2,2 milhões apenas através de gerenciamento de utilitários. Stan falou abertamente sobre sentir falta da energia analítica do comentário do MMA, mas deixa claro que o trabalho de liderança é onde ele quer estar e que a disciplina instilada por anos de serviço militar e lutas profissionais se manifesta todos os dias em como ele lidera uma empresa que serve as pessoas que servem este país. Silenciosamente, é um dos segundos atos mais impactantes na história do UFC. Georges St. Pierre. Georges St. Pierre é, por avaliações mais sérias, um dos 2 ou 3 maiores lutadores de MMA que já viveu. Um membro do Hall da Fama do UFC, ex-campeão dos meios, ex-campeão dos médios. Um homem de tal combate completo, taticamente meticuloso e tecnicamente devastador que ele não apenas venceu lutas por títulos. Ele as resolveu da maneira que um matemático resolve uma prova, metodicamente e completamente. Mas ele não estava feliz. Bem, fiz porque queria ter liberdade, as meninas, o dinheiro, acesso a coisas que a maioria das pessoas não tem. E sou 100% honesto com você. É por isso que fiz. E quando finalmente se afastou do esporte para sempre em 2017, a escolha que fez sobre o que fazer a seguir parece quase muito perfeitamente construída em retrospecto. Ele se tornou um vilão da Marvel. Especificamente, Georges St. Pierre interpreta Batroc de Lippert, conhecido no MCU como George Batroc, um mercenário francês e lutador táctil de elite. Ele estreou em Captain America, The Winter Soldier, em 2014, retomou o papel na série Disney Plus, The Falcon and the Winter Soldier em 2021 com um arco substancialmente expandido e apareceu através de filmagem de arquivo em Deadpool e Wolverine em 2024. Ele também dublou uma versão alternativa do personagem na antologia animada What If. GSP, através de várias propriedades do MCU, agora é uma parte canônica do universo Marvel.
O elenco é tão logicamente perfeito que quase parece inevitável em retrospecto. GSP é franco-canadense. Batroc é francês. GSP é um dos artistas marciais mais tecnicamente dotados do planeta. A identidade inteira de Batroc é construída em torno de ser um lutador acrobático de elite. Ele traz uma autenticidade física para o papel que nenhum ator convencionalmente escalado poderia replicar. Ele falou abertamente sobre gostar do trabalho e estar genuinamente aberto para mais envolvimento em Hollywood. A partir de 2026, nenhum novo projeto de Batroc foi confirmado, mas no MCU, como todos sabemos, ninguém nunca verdadeiramente fica para sempre. Anderson Silva. Anderson Silva é o maior striker que o esporte do MMA já viu. Isto não é uma afirmação hiperbólica feita para efeito. É uma posição amplamente defendida entre as pessoas mais conhecedoras em esportes de combate, apoiada por um rolo de destaques de nocautes tão tecnicamente e belamente que mal parecem reais. Ele manteve o campeonato dos médios do UFC por um período estabelecedor de recordes que se destaca como um dos reinados de título mais dominantes em toda a história do esporte. Ele se aposentou do MMA em 2020. E então, em uma idade em que a maioria dos atletas de elite são educadamente descritos como lendas, Anderson Silva voltou a lutar boxe profissional. Em 2021, ele venceu Júlio César Chávez Jr. em uma luta que virou cabeças no Inas. Em 2022, ele perdeu para Jake Paul por decisão unânime, um resultado que gerou exatamente o volume de discurso que você esperaria. Mas ele foi competitivo e tinha 46 anos. E então, em 19 de dezembro de 2025, na undercard de Jake Paul vs Anthony Joshua, Anderson Silva entrou no Casa Center em Miami aos 50 anos de idade e derrubou Tyron Woodley via TKO no segundo round. Mas a manchete real daquela noite não era apenas o nocaute. Em sua entrevista pós-luta, ele também revelou algo que ninguém estava vendo, que ele planeja se matricular na Beverly Hills Police Academy. Conforme relatado pela CBS Sports, eu volto ao trabalho agora e consumi a academia de polícia para a BHPD. 50 anos de idade, boxeador ativo, aspirante a policial, Anderson Silva realmente opera fora das regras que se aplicam ao resto de nós. Rich Franklin. A mudança de carreira de Rich Franklin é provavelmente a entrada mais estrategicamente irônica em toda essa lista. Ele é um membro do Hall da Fama do UFC, ex-campeão dos médios, um dos lutadores mais populares e respeitados da promoção durante a era de meados dos anos 2000. Ele se aposentou da competição ativa em 2015. E para onde ele foi parar? Direto para a sala de executivos da One Championship, um dos principais concorrentes globais do UFC. Como vice-presidente, ele se juntou em maio de 2014 antes mesmo de ter oficialmente pendurado seus leves pela última vez. O homem caminhou de uma promoção para um papel de liderança em seu maior rival internacional. Mas chamar isso de traição seria entender completamente errado o que Rich Franklin realmente construiu lá. Seu papel na One Championship é substancial, multifacetado e genuinamente consequente. Ele serve como vice-presidente, como CEO do One Warrior Series, um programa de escavação e recrutamento de talentos que ele pessoalmente apresenta projetado para identificar e desenvolver a próxima geração de lutadores de elite, e como embaixador da marca que promove eventos, apresenta seminários e trabalha com lutadores em toda a Ásia e Estados Unidos. Ele não é uma figura de proa simbólica anexada a um nome famoso. Ele é um executivo em funcionamento com responsabilidade operacional real em uma organização global em crescimento. A partir de 2026, Franklin permanece naquele papel, ativamente envolvido no desenvolvimento de talentos, governança organizacional e na expansão contínua da One Championship através de acordos como sua parceria com a Amazon Prime Video. Sua transição estratégica de campeão do UFC para arquiteto executivo de uma promoção concorrente representa um dos movimentos mais silenciosamente poderosos na história dos negócios esportivos. Rich Franklin não apenas mudou de emprego, ele mudou de lado, e por todas as indicações, a vista do outro lado da mesa serve muito bem. Obrigado por assistir a este vídeo. Se você gostaria de assistir a outro vídeo fascinante como este, clique em uma das caixas na sua T.